J17 Talks no ar, a gente traz informação, traz conhecimento, compartilha com você. Queremos sim a sua participação, traga as suas perguntas, as suas dúvidas, traga aí também as suas informações a respeito desse assunto tão importante. Conosco, em mais um episódio, o João Nicastro. Obrigado, João. Obrigado a você, Zé Nascimento. Que bom, a nossa conversa tem sido esclarecedora e você tem dado aula aqui pra gente sobre esse tema tão importante. Vamos falar sobre o consignado as a service, quando as empresas conseguem emitir crédito, né, e não só atingir os seus colaboradores com esse benefício, como a gente já informou anteriormente, mas atingir também e beneficiar os seus clientes. É possível? Super possível, super acessível hoje essa operação de Banco as a Service. Então, qualquer empresa pode contar com o J17, com uma plataforma igual do J17, para que conceda crédito e ela faça o papel do agente fiduciário, do agente de crédito. A empresa pode, usando o J17, vamos dizer assim, no modo mais empírico, ela empresta a carta patente do J17, né, para fazer os empréstimos, para seguir um regulatório e comprar esse ativo por uma empresa de crédito parceira dela, uma empresa de crédito de propriedade dela, né, ou uma empresa de crédito que ela realmente agregou ali para atender a esse mercado. Então, a empresa hoje não precisa nem ser banco e nem ter dinheiro. Ela pode, com o J17, casar o regulatório de banco e o funding que o J17 traz para agregar o produto dela. Como é, né, que empresas, eu sou apaixonado por empresas, sou professor de pós-graduação, tem lá o projeto dos meus livros também, e eu sempre digo assim, a construção de um projeto empresarial sólido, ele custa caro, dá trabalho, e a empresa precisa entender essa força, né, que é justamente isso que você falou. Poxa, eu tenho uma empresa com 5.000 funcionários, ou seja, você tem um ecossistema muito forte e poderoso, e que às vezes você está deixando isso vazar entre os dedos. Eu tenho uma base de clientes fortes. Como que você congrega tudo isso? Grandes empresas já têm tido esse olhar, né, João? Tem. Toda empresa, sem exceção do tamanho dela, hoje ela deixa dinheiro na mesa para os bancos sem querer, sem pensar que está deixando. Você e o Zé Manuel têm um termo que eu gosto. Talvez você tenha um banco adormecido lá dentro. Explica isso para nós. Todas as empresas têm um banco adormecido em alguma operação dela. Se ela é uma aplicadora, se ela sobra dinheiro na empresa, do caixa, e aplica no banco, ela está deixando dinheiro. Ela não está ganhando do banco, ela está deixando na mesa. Ela pode aplicar isso no banco dela. Interessante. Tá? Então o J17 dá a estrutura para que ela aplique isso e isso ainda se alavanque com demais investidores. Se alavanque, ela pode ter um crédito de 20% apenas do fundo, então a gente ainda traz essa alavancagem para ela, para que ela empreste para fornecedor, para clientes, para qualquer operação que ela quer, financiar a máquina para ela mesma. Então, tudo isso ela passa também a ganhar como banco. Você falando assim, um dos meus chapéus e papéis é de conselheiro de empresa. Eu aconselho algumas empresas aqui no Paraná e recente a gente teve um caso muito prático. Não vou citar naturalmente aqui o nome da empresa, mas eu queria colocar na mesa aqui uma mentoria prática com você. Tá? A gente já falou de criar aqui uma série sobre educação financeira e talvez a gente crie uma temporada sobre a mentoria sobre o mercado com o João Nicastro. Olha, essa empresa ela é uma empresa de tecnologia que vem caminhando com percalços e ela tem um medo muito grande em relação a ter poucos grandes clientes, ou seja, tem um risco. E ela tem lá um colchão, e aí eu coloquei o dedo na ferida e alertei eles, né? Falei, gente, todo mês vocês chegam e dizem que tem 3 milhões rendendo na conta e no banco, e já faz um ano. Será que nós somos uma empresa que vive de juros e de finanças? Qual o conselho que você daria para esse pessoal? Então, o que eu vejo é o seguinte, sempre as empresas têm um certo receio da seguinte forma, poxa, eu aplico no banco porque é seguro, né, e não empresto essa grana, esse recurso, porque não tem autorização para fazer isso, não tem o conhecimento para fazer isso,
Tá? E também, se ela olhar para dentro de casa, sempre vai ter, devido ao próprio juro alto do Brasil, que ele dá as duas nuances, a boa de você aplicar e a boa de você não aplicar, que quando você não aplica, você aplica na sua empresa comprando mais barato, comprando à vista, comprando antecipado. Então, como o juro é muito alto no Brasil, você acaba com aquela grana na tua própria operação rendendo mais do que o banco. Só que ninguém conta, né, não contava até então, com o Bank as a Service, que não é só eu vou emprestar a carta patente, mas eu vou alavancar a tua grana, o teu recurso, trazendo para dentro de um fundo parceiro. Então, vamos lá, o lucro que você tem com 3 milhões de reais pode ser um lucro que você tenha com 100 milhões de reais, ou 50 milhões de reais. Você dá o 3 de colchão. Toda a receita dos 50, você vai dividir com o investidor, mas vai dividir. Então, aquela metade daquela receita, por exemplo, sendo apropriada a 3 milhões, a receita do 3 milhões não vai ser 2% de juros, né? Vai virar 5%, porque você vai alavancar. Então, hoje, o mercado de Bank as a Service e de crédito as a Service é a operação que você tem autorização com um banco J17 para fazer, traz o conhecimento para que não faça uma operação de crédito errada. Isso. E trazemos a alavancagem para quem tem coragem, né, Zé? Sim, mas é preciso ter coragem. Mas o que acontece? E empreender é um ato de coragem, é um ato de ousadia. E quando eu trouxe essa questão, eu falei, mas eu não sou de finanças, eu sou de marketing e comunicação. Esse é o meu papel no assento. E olha o olhar estrangeiro, né? Eu via, mas alguns meses, já faz um ano, ou a gente pega esse dinheiro e cria e gera um outro negócio, ou se apropria e utiliza dele de outra forma, né? Você trouxe a questão de que o J17 está à disposição para isso. Como que as pessoas fazem para entrar em contato? Com quem elas vão conversar e ter essa consultoria que nem você está dando aqui para nós? J17, nós temos nossas plataformas, né? Podemos ser procurados pelas redes sociais, pela plataforma. Temos nosso pessoal comercial. Ligue no banco aqui, tem o saque, tem o 0800, que a gente atende você de onde você estiver. Legal. E a pessoa pode, na sua opinião e com a experiência que você tem, que separou essa grana, esse dinheiro, né, e que tem esse olhar para atender o cliente e o colaborador, ela pode, literalmente, essa é a palavra mesmo, né, ela pode descansar tranquila de que esse processo dá certo, é seguro? Sim, totalmente Porque seguro. eu fico pensando, né, uma empresa de, vamos lá, uma indústria que tem 5 mil funcionários, não é a especialização da diretoria, do grupo empresarial, não é o core business do negócio dele, é esse olhar para o sistema bancário. Não, mas aí que entra o J17. A gente entra com a expertise de crédito, com uma esteira muito bem segura, né, para aprovação desse crédito, para administração desse crédito, e trazemos os parceiros que ele quer. Ele quer trabalhar apenas com o recurso dele, tudo bem. Ele quer alavancar, a gente traz o parceiro, a gente analisa o projeto dele, se é viável, se não é um projeto de crédito furado, vamos dizer assim. Talvez tem um fator limitante que aquilo não adianta concentrar um crédito, não adianta fazer um crédito que, poxa, a prazo longo vai se deteriorar devido a uma expectativa de alta de Selic ou de baixa de Selic. Né? Então, para isso a gente traz um hedge, traz um rating, né, para poder vender essa carteira no futuro. Então, toda essa operação financeira ela requer muito mais do que apenas o recurso. É verdade. Porque o recurso bem tratado ele vai multiplicar, mas mal tratado ele vai embora, né? Com certeza. A gente está entrando num ponto de afunilamento e a conversa está boa, né? Para quem é essa solução, né? Que ela é inovadora? Fintechs, RH Techs, plataformas de benefícios, né? E quais são os pré-requisitos, né? Porque eu trouxe para você aqui um caso real, né, de valores, mas não entrando em questões legais, questões jurídicas e mesmo operacionais, né? Quais são os pré-requisitos? Não significa só chegar lá e dizer, eu quero acordar minha fintech adormecida. Não, primeiramente, vamos lá. Você tem seu recurso e quer correr o risco que você quiser, o J17 simplesmente vai te fazer a bancarização e você vai correr o risco que você quiser. Porém, quando você contrata o J17 para analisar a tua operação, aí a gente diz assim, você sabe onde está colocando o seu dinheiro? Porque não é nem questão de preço. O credor que a gente traz, os investidores, ele quer saber se você está sabendo o que você está fazendo. Se você sabe muito bem aonde você está pisando
e critérios que você está usando são critérios realmente relativos ao mercado, condizentes ao mercado, o dinheiro você vai ter. Não precisa ter dinheiro, você vai ter. Você tem que saber o que você está fazendo e conhecendo o seu mercado. Então você sabe que ali tem uma chance de despertar o seu banco adormecido, mas com segurança o dinheiro está aí, o recurso está aí. O investidor vem, a gente traz, apresenta, analisa, sofistica a tua operação para que dê mais segurança e mais critérios na aprovação de crédito, mas o recurso está aí. O recurso só quer ser alocado aonde ele sente segurança e que quem seja o player saiba o que está fazendo. Né? A gente quer, assim, do modo proteger ele dele mesmo, saber que ele realmente está fazendo esse crédito. Então a gente não aconselha ele a despertar um banco que a gente vê que não vai ter futuro, né? E essa pontualidade, essa seriedade. Você falando sobre isso, o que eu quero apresentar para vocês, né? Qual é o propósito do J17 Bank? É ter essa conversa franca, direta, aberta, honesta, né, com vocês, falando com todos os nossos executivos, conversando inclusive com o João Nicastro, que é o nosso CEO e fundador, uma experiência vasta que você coloca a serviço aí de todos os interessados, né? João, a gente tem falado muito sobre as chamadas finanças financeiras, né, embutidas, que é o embedded Finance, que é um nome bonito, né? Hoje tem uma expansão desses modelos que a gente já citou aqui para cooperativas de crédito, pequenas e médias empresas, que são grandes ecossistemas, né? Enfim, tem toda uma relação desse mercado novo. Como que você analisa o futuro das finanças no Brasil? A gente falou que você está fazendo aniversário, né, 50, e eu tenho 57. Quando eu era jovem, a gente tinha 4 bancos, 5 no máximo, né? Então você tinha lá a Caixa, o Banco do Brasil, acho que o Bradesco e mais alguns bancos ali que operavam em São Paulo. Hoje a gente tem aí uma indústria do sistema financeiro forte, ampla e robusta, né? Forte. O que a modelagem, né, de uma sociedade de crédito direto, né, que é menos regulada, igual o J17 e alguns concorrentes, é trazer realmente, embarcar todo o produto bancário que a gente puder numa empresa. Então, quando a empresa ela fala, eu quero dar crédito, ela já está participando um pouquinho do mercado de banco. E aí não é só apenas o crédito, ela pode agregar vários serviços, né? Ela pode trazer para dentro dela uma aprovação de crédito, ela pode trazer uma esteira do consignado para se aplicar ali, ela pode... N produtos, você pode trazer um Pix, né, com um cartão white label, né, com a marca dela. Então, tem N serviços que vêm embarcados na operação de crédito, né, que aí ela quer abrir, vamos dizer, sediar as contas de todos os funcionários no J17 para que tenha um acesso mais amigável, tenha um contato, né, mais direto, que não seja apenas, porque a gente fala que a gente é digital, mas da moda antiga, a gente ainda é olho no olho. Então, ele quer isso para o funcionário dele, porque hoje o que manda, hoje gerente de banco é o computador, né? Mas um banco regional, um banco próximo, que dê uma assistência para a sua empresa, para os teus colaboradores, para o teu fornecedor, faz toda a diferença, né? Que bom. João, a conversa está muito boa e a gente tem outros assuntos para trazer aqui, ó. Você que está nos acompanhando, a gente vai falar sobre FGTS SIAP, sobre consignado público e privado. Sabe que eu estou muito curioso para te ouvir especialmente sobre essa nova modalidade do consignado privado, por conta do crescimento da economia, o cartão consignado, o FGTS em segundos. Temos alguns outros assuntos aqui para a gente conversar. Vamos seguir nessa conversa? Vamos sim. Que legal. Olha, você está acompanhando o J17 Talks. Curta, comente e compartilhe os nossos episódios e aí deixe as suas perguntas, dúvidas e contribuições. Até mais, um grande abraço.